Senhora Presidente, senhores deputados, Senhor Presidente e membros do Governo, deixem-me que adapte uma velha história que li recentemente num jornal. Madame Alivá, uma dama da alta sociedade vitoriana, foi um dia surpreendida pelo marido numa situação de flagrante adultério. Ainda assim, tentou convencer o infeliz cônjuge a não acreditar no que estava a ver. Vendo que não conseguia alterar a percepção deste a respeito do que acabara de acontecer, atirou-lhe um derradeiro desafio. Vejo bem que já não me amas porque acreditas mais no que vês do que naquilo que te digo. Meus senhores, o que eu vejo pouco tem a ver com o que o Vice-Presidente do Governo Regional anda por aí a dizer a respeito do Plano Anual e do Orçamento da Região Autónoma dos Açores e com o que nele está escrito. O que nele está escrito assemelha-se cada vez mais a uma fábula. No campeonato da imaginação, da inventiva e do engenho, nada tem a invejar de fábulas intemporais como o Rato Cidadão em Montezinho ou os Três Porquinhos. Concedo que estou a ser talvez um pouco injusto. Trata-se de uma coisa mais moderna, algo semelhante ao mundo Matrix. A verdade é que apenas cerca de 70% do plano é verdade, ou seja, é efetivamente executado. Mesmo assim, é preciso descontar nesses 70% muitas despesas de funcionamento que o Governo inscreve de forma enganosa como projetos e medidas do plano. Enfim, estamos perante um mundo virtual que só existe no complexo informático do Governo Regional e do Partido Governamental. Este ano aconteceu uma coisa nova. Alguns responsáveis locais da quase totalidade das ilhas, mesmo os socialistas, repararam que muitos dos investimentos previstos no plano não foram executados. Os mais sensatos começaram, finalmente, a reparar na enorme diferença que existe entre o prometido e o que é realmente executado, como o comprovam os pareceres dos diferentes concelhos de ilha. A este respeito nunca tive dúvidas. Como avisou Bismarck, não há situação em que as pessoas mintam mais que depois de uma caçada, depois de uma guerra ou antes de uma eleição. Acho até que as três situações de risco descritas por Bismarck se aplicam plenamente a este Governo e à situação atual. Meus senhores, estamos conversados. Muito do que aqui se está a discutir, proposto pelo Governo Regional, tem tantas probabilidades de acontecer como o PPM ganhar alguma vez as eleições dos Açores. Não é fácil descortinar a verdade da propaganda. O Governo Regional tem uma guarda pretoriana, o multimilionário Gabinete de Apoio à Comunicação Social e os serviços governamentais de assessoria de imprensa instalados nas diferentes secretarias do Governo Regional. Tudo junto, caros açorianos, custa cerca de 1 milhão de euros, cujo único propósito é criar ruído suficiente para preencher o vazio que é a atividade governamental e abafar todas as perguntas incómodas. Esta imprensa governamental torna verdadeira a célebre definição de jornalismo de Gilbert. O jornalismo consiste essencialmente em dizer que Lord Jones está morto, a gente que não sabia que Lord Jones estava vivo. O que o Governo Regional não está interessado em responder é à pergunta do 1 milhão de euros. Quanto pagou a SATA ao seu ex-diretor do Serviço de Manutenção? Socorro-me aqui, por falta de méritos próprios, de Marco Túlio Cícero, que há, pois, ó SATA, que ainda agora possas esperar, se nem a noite com as suas trevas pode manter ocultos os teus conluios. Nem uma casa particular pode conter, com as suas paredes, os segredos da tua conspiração. Se tudo vem à luz do dia, se tudo irrompe em público, porque te calas? Então não vês, não te dás conta do silêncio dos presentes. Se estão calados é porque consentem, porque esperas pela autoridade das palavras
quando percebes muito bem, pelo seu silêncio, o que têm na vontade. A teu respeito, porém, ó SATA, a sua imobilidade é uma aprovação, o seu consentimento um decreto, o seu silêncio um clamor. Quanto pagou a SATA, Sr. Presidente do Governo? É esta a pergunta que aguarda uma resposta que não pode deixar de ser dada. Sra. Presidente, senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, dizia eu que este plano de orçamento tem muito de real. Qual é então a qualidade e a inovação dos 70% que restam? O tal novo começo, a nova era, o novo ciclo, os tempos revolucionários e frenéticos que nos prometeram os senhores Carlos César e Sérgio Ávila. Em primeiro lugar, face ao entusiasmo esbracejado e bradado, considero muito pertinente moderar os ímpetos com um banho da realidade. Quase um quarto, repito, um quarto das verbas realmente executadas do plano são tão rígidas como as múmias de Tutankhamon ou de Lenin. Faça sol ou chuva, aconteça o que acontecer, as despesas relacionadas com a SECUT dos Açores, a concessão do transporte aéreo interilhas, a concessão do transporte marítimo de passageiros e viaturas, as PPP e as verbas relacionadas com a coesão territorial, transportes, estão lá gravadas neste e nos próximos planos durante as próximas décadas. Não existe nenhuma opção, nem nenhuma escolha. Constituem as grilhetas orçamentais a herança que os socialistas nos deixarão até meados do século. Muito para além da esperança de vida de muitos dos que agora se sentam neste hemiciclo. Outra herança que nos deixa o poder socialista é uma dívida global do setor público regional gigantesca. Entidades do setor público administrativo regional e restantes entidades do setor público não incluídas no perímetro orçamental. Somando tudo, atinge cerca de 70% do PIB dos Açores. Mais valia, para que as contas fossem mais claras, que os governos socialistas tivessem seguido o arguto conselho de Gilpin. É melhor dar do que emprestar e custa praticamente o mesmo. O que resta é mais do mesmo. Aumentam brutalmente os impostos, principalmente os cobardes, ou seja, os indiretos. O Orçamento Regional mantém uma independência extrema em relação às verbas provenientes do Orçamento de Estado e da União Europeia, mais de 40%. E a dimensão raquítica das receitas provenientes do IRC, 5% das receitas totais, mostra bem o estado anímico da nossa economia real. O resto do plano e do orçamento, que não é muito, para não dizer que é muito pouco ou quase nada, é a cópia gasta de uma governação esgotada e espremida até ao tutano. Carlos César tinha razão. 20 anos é demais em qualquer lugar do mundo. Meus senhores, deixei para o fim, para que ecoe em primeiro lugar na memória, a minha querida Ilha do Corvo. O artigo 52 do Orçamento para 2018 é um insulto ao povo do Corvo. Um ato de cinismo político que eu jamais perdoarei. O artigo 52 não é outra coisa que 30 moedas de Judas atiradas violentamente à cara da dignidade do povo corvino. Diz o Governo Regional que faz isso porque a Escola do Corvo não tem refeitório escolar. É verdade que não tem. E não tem porque o Partido Socialista, a mando do Governo Regional, chumbou aqui, de forma reiterada, todas as propostas para que ele fosse construído. Nunca imaginei que fosse possível escrever num orçamento regional dos Açores tamanha vilania. Só por esta ofensa à ilha pela qual fui eleito, votaria 1000 vezes contra este orçamento. Abandonei, em definitivo, qualquer ideia de diálogo com este Governo Regional. Razão tinha Churchill quando disse que um conciliador é alguém que alimenta o crocodilo na esperança de ser o último a ser comido. Voto, pois, contra este plano e orçamento. Voto contra porque ele é um insulto. Voto contra
porque ele é uma coisa que não pronuncio apenas por respeito a este Parlamento. Viva o povo dos Açores, viva a liberdade!